Boa tarde a cada um de vocês. Gostaria de agradecer a presença aqui no nosso webinar. Tivemos recordes de inscritos. Acho que pela relevância do tema, isso está sendo altamente discutido. Enfim, está tendo muito interesse sobre o que a gente está pensando, o que as pessoas estão falando sobre reforma tributária, essa proposta de reforma tributária, é importante lembrar. Bom, a gente vai percorrer só algumas considerações aqui antes de a gente entrar nos temas específicos. A gente vai percorrer por alguns assuntos. Basicamente, são 5 assuntos, são 4 itens adicionalmente também considerando aí introduções e finalização desse webinar. Ao final do webinar, a gente vai abrir para perguntas. E aí a gente gostaria de relembrar, né? Todos os slides que a gente vai passar aqui todos os slides vão conter aqui um QR Code localizado no canto inferior direito. Basta mirar o seu telefone ali para falar diretamente com um dos nossos assessores. Caso tenha alguma dúvida relacionada a algum tema que a gente venha trazer aqui, tem um botãozinho de perguntas e respostas no Zoom, na barra inferior do Zoom. Basta clicar ali, a gente vai selecionar algumas perguntas para responder no final dessa nossa live aqui. Então, antes da gente iniciar, gostaria de me apresentar. Eu sou Wagner Quito, sou sócio da Tivoli International Tax e head responsável aqui pela parte de planejamento tributário, e estarei aqui com o Vitor Barcelos, também meu sócio e head de compliance também dessa nossa empresa. Tá bom? Bom, então a gente começa aqui falando... Dá passar um pouquinho? Passar o slide aí, por favor, Vitor. Falando sobre a reforma, né? Considerações da reforma. O Vitor está acompanhando isso de perto, e a ideia é a gente passar o rito processual e tirar um pouco dessa ansiedade que muita gente está tendo de pensar que a reforma já vai ser aprovada. Então, a gente tem diversos passos a serem seguidos até, de fato, isso ser definitivo e implementado aqui no Brasil. Bom, obrigado, Wagner, pela introdução. Vamos falar um pouco aqui das considerações sobre a reforma. A reforma foi entregue no último dia 25/6, pelo Paulo Guedes à Câmara dos Deputados. Trata-se do projeto de lei 2337/2021. Basicamente, ela é uma reforma, é um pacotão, com 22 temas, aproximadamente 79 revogações. Já foi nomeado o relator da reforma, é o Celso Sabino, do PSDB. Lembrando também que em julho do ano passado foi entregue a primeira etapa da reforma tributária, mais voltada para a tributação sobre o consumo, tratando de PIS, COFINS, no final foi denominado CBS. O status dessa primeira etapa da reforma é a última reunião que o Paulo Guedes teve com os envolvidos e que julgaram estar bastante já avançado, já depois das mudanças de texto, para poder ser colocado em votação. Essa segunda fase da proposta, o PL 2337, ele é mais tratando sobre imposto de renda sobre pessoa física, jurídica e investimentos também, né? E a gente até traz um ponto interessante aqui, é que o fato de ter envolvido tributação sobre investimento acabou abafando um pouquinho as questões do exterior, né? A gente viu muito conteúdo sobre o impacto disso em fundos aqui no Brasil, ativos financeiros, e a questão do investidor internacional ficou um pouco de lado. Por esse motivo, a gente decidiu promover esse encontro aqui voltado para os investidores internacionais. A característica do projeto é lei ordinária. O que isso significa, né? Pode ser aprovada por maioria simples de voto. Hoje nós temos 513 deputados na Câmara dos Deputados. Isso significa que 257 são suficientes para poder aprovar a proposta, a reforma tributária na Câmara dos Deputados, para poder seguir para o Senado. Um outro ponto importante também, a partir do dia 17 de agosto, temos o recesso parlamentar, que vai até dia 1º de setembro. O Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, já falou que vai correr para poder colocar essa reforma tributária, o PL 2337, para votação antes do recesso, que eu acho difícil, até colocando vocês na mesma página. Já saiu a pauta da Câmara dos Deputados dessa semana e não foi colocado em pauta o PL 2337. Então, seguindo o que o Arthur Lira se comprometeu, só poderia colocar em pauta na semana que vem. E diante do barulho que causou a reforma tributária, a gente acredita que não seja trivial trazer isso para a pauta na semana que vem. Um outro ponto também é que o Paulo Guedes fez uma live, a primeira live após a entrega da reforma, e ele mesmo falou que entregou a reforma bruta, fez barulho, agora ele está lá sentado esperando os especialistas do mercado trazer para ele soluções mais estruturadas para que o governo possa atingir
o seu objetivo, né, que é a tributação dos mais ricos, redução da alíquota sobre o consumo. Então, ele mesmo reconheceu que os tributaristas do mercado privado pode agregar muito mais do que os tributaristas hoje do governo federal. Outra característica do projeto de lei, ele precisa, se aprovado, ele precisa respeitar o princípio da anterioridade, tá? Não confundir o princípio da anterioridade com o princípio da noventena. O princípio da anterioridade é que, se aprovado em 2021, passa a valer a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da aprovação. Sendo aprovado em 2021, a partir de 2022 passa a valer. Isso pode ser bom ou ruim, pode dar tempo para as pessoas se ajustarem, ajustarem a estrutura internacional, pensar em alternativas, e é basicamente isso, tá? E a tramitação, como se dá a tramitação de um projeto de lei? Primeiro, ele é apresentado à Câmara dos Deputados, é a primeira casa que analisa os textos que estão sendo propostos pelo governo federal. Após a aprovação na Câmara dos Deputados, vai para o Senado. Se o Senado aprovar o texto de acordo com o que foi aprovado na Câmara dos Deputados, segue para sanção ou veto presidencial. Se o Senado ajustar algum texto, volta para a Câmara dos Deputados, para a Câmara dos Deputados analisar o que foi ajustado, o que antes havia sido aprovado por eles, para aí sim ir seguir para sanção ou veto presidencial. Então, a ideia aqui a reforma foi entregue no último dia 25, tranquilizar os investidores a respeito da aplicabilidade dessa reforma, temos que aguardar a tramitação dela, conforme nós falamos agora, não fazer nada de forma precipitada. As coisas precisam ser de forma pensada e nada que foi entregue agora pode ser tomado como verdade, que esses textos podem ser ajustados ao longo da tramitação nas casas legislativas. Pois é, então o rito é grande, apesar do Arthur Lira estar muito inclinado aí a dar celeridade, mas o rito processual é muito grande. Câmara dos Deputados, depois Senado, Presidência. Nesse caminho pode ter veto, sugestões, e aí a gente acredita aqui que não é tão trivial essa reforma ser aprovada agora, nesse ano de 2021. Lembrando que o imposto de renda, ele obedece ao princípio da anterioridade, então ele só passa a valer no ano seguinte ao do seu ajuste. Então, se for aprovado em 2021, só passa a valer em 2022, se for aprovado em 2022, só em 2023 e assim em diante. Na reforma também tem uma parte que fala sobre contribuição social do lucro líquido, que é focada em pessoas jurídicas. A contribuição social do lucro líquido, ela obedece o princípio da noventena. Tá? Então, são dois princípios diferentes, mas a gente vai focar aqui nesse webinar em investidores internacionais, principalmente em imposto sobre a renda. Tá? Bom, e aí o primeiro tema que a gente gostaria de trazer aqui é qual é a regra, como que geralmente os investidores brasileiros, residentes fiscais no Brasil, internacionalizam o patrimônio. Então, em geral, isso aqui é a regra geral, tá, gente? Pode ser que o modo de investir mude a depender do país e do tipo de investimento. Possa ser, eventualmente, ser melhor investir no nível pessoal. Mas, em geral, considera-se uma estrutura em algum país com tributação favorecida ou em algum país que tem um regime privilegiado de investimentos. Aí o investidor, né, coloca capital nesta empresa, esta empresa faz um investimento financeiro, onde ela quiser, pode ser startup Israel, por exemplo, a gente tem alguns clientes aqui que tem startup Israel, tem investimento anjo, tem ativos financeiros diversos, por meio dessa offshore. Tá? Qual é a principal vantagem de usar offshore? São duas, uma não tem relação com essa reforma, que é proteção patrimonial, e também contra eventual problema sucessório. Ou seja, essa empresa ela consegue facilitar a sucessão para os seus herdeiros. A segunda questão é tributária. Então, a gente, quando envolve uma empresa fora do Brasil e investe por meio dessa empresa, a gente só paga impostos no Brasil se tirar dinheiro dessa empresa. O princípio de tributação do Brasil para pessoas físicas é pelo regime de caixa. Tá? Então, o decreto 9.580, que é do imposto de renda, e EN 1.500, legislam sobre isso. Dizem, olha, você só paga imposto no Brasil caso tenha alguma disponibilidade de capital ou de bens no exterior de forma não onerosa. Tá? Então, é aquilo, você só vai pagar imposto no Brasil caso retire dinheiro desta empresa que investe nos ativos financeiros que você escolheu para essa empresa. Então, a tributação hoje, se não mudar nada, é isso. Investe numa empresa offshore ou uma empresa de outro país, qualquer, essa empresa investe, enquanto não tira o dinheiro da empresa, nada tem a falar com o Brasil em termos de tributação, exceto declarar no imposto de renda, né, e fazer declaração
de capitais brasileiros no exterior, caso tenha mais de US$ 1 milhão no exterior. Aí o Vitor vai trazer um pouco do que mudaria caso essa proposta fosse aprovada em sua totalidade. Perfeito, Wagner. Então, o que a reforma, né, o que o projeto de lei 2337 traz? Ele traz que os lucros acumulados em empresas que são sediadas em países de tributação favorecida devem ser tributados, mesmo que não distribuídos. Tá? Isso é uma regra para esses países que são, essas empresas que são sediadas em países de tributação favorecida. No geral, são países que tributam até 20% da renda, a alíquota de até 20%. Tá? São caracterizados como país com tributação favorecida ou até zero, né? Que é Quênia, Bahamas, entre outras jurisdições. E eles veio para atacar diretamente a oportunidade de diferimento do imposto, que é o que o Wagner bem disse, por meio da IN 1500, o fato gerador do imposto hoje para um contribuinte residente fiscal no Brasil é a disponibilidade, ou seja, ele, por meio de uma empresa sediada nesses países com tributação favorecida, só deveria pagar imposto no momento que tirasse o dinheiro da empresa. Então, o governo veio com essa proposta e falar, independente de você ter acesso ao recurso ou não, se a sua empresa for sediada em um desses países com tributação favorecida, você deve tributar esse lucro, mesmo que não distribuído. Então, a eliminação do diferimento de imposto pode inviabilizar ou não a utilização de uma offshore no exterior, tá? Considerando que existem outros benefícios, como o Wagner falou, que é a questão sucessória, a proteção patrimonial contra state tax nos Estados Unidos, como um exemplo, e o projeto também não ressalva os lucros que foram produzidos nos anos anteriores da eventual aprovação da proposta. Então, sobre o lucro que eu tenho acumulado na minha empresa, o que eu vou fazer com ele? Tributo ou não? Se o lucro foi oferido num período que existia uma outra regra, como é que eu vou tratar fiscalmente esses lucros que estão acumulados há um tempo? Então, existe sim um risco de tributação retroativa dos lucros que foram apresentados pela sua empresa. E um outro ponto interessante do artigo 6º é que ele fala do momento em que você se torna obrigado a tributar esse lucro, que é o momento da apuração do balanço patrimonial dessa empresa. Alguns investidores que utilizam veículos que são sediados nesses países não têm obrigatoriedade de fazer balanço patrimonial. Então, na jurisdição no qual a empresa é sediada, essa jurisdição não exige que tenha balanço patrimonial dessa empresa. Por que um contribuinte fiscal no Brasil faz um balanço? Para fins de atendimento das obrigações acessórias aqui no Brasil, que é o imposto de renda e o Bacen. Tá? Então, a proposta traz que o fato gerador é a apuração do balanço. Quando a gente olha para o contribuinte fiscal residente fiscal no Brasil, ele só faz balanço para fins de atendimento das obrigações acessórias. E o que isso significa? Quando a gente olha para o fato gerador da necessidade de um balanço estimado para o contribuinte fiscal brasileiro, ele começa a ter novas regras que não são abordadas na reforma, que é, se eu invisto até $1 milhão no exterior, eu não tenho obrigação de fazer a CDE do Bacen. Logo, não preciso fazer um balanço patrimonial da minha empresa para fins de atendimento dessa obrigação. Então, eu não tenho o fato gerador que é mencionado na reforma. Então, o cliente que tem acima de $100 milhões tem que fazer a CBE trimestral, ou seja, balanço trimestral dessa empresa para fins de suporte à CBE. E clientes que têm investimentos acima de 1 milhão, entre 1 milhão e 100 milhões, faz a CBE anual. Então, uma lei que deveria ser aplicada a todos passa a ser condicionada à necessidade ou não do contribuinte ter o balanço patrimonial. Então, como que ficou isso? Isso não foi abordado na reforma. Se eu tenho uma empresa sediada num país que não me obriga a ter contabilidade, por que eu faria uma contabilidade se eu não tenho que atender Bacen, se no meu imposto de renda eu declaro só o que eu aportei, o que eu reduzi dessa minha empresa sediada nesse país? Então, ainda está confuso essa questão do fato gerador da necessidade de recolhimento do imposto sobre o lucro acumulado dessas empresas, mesmo que não distribuídos. Tá? No parágrafo 4º, inciso 2º do artigo 6º desse projeto de lei, ele traz o que caracteriza um contribuinte fiscal, residente fiscal no Brasil, que é obrigado a fazer esse recolhimento caso seja aprovado o texto. Ele tem que ter mais 50% de participação nessa empresa e também tem que ter influência significativa nessa empresa. E aí você fica se perguntando, será que a gestão de sócio
vai ser uma alternativa para poder afastar essa necessidade de recolhimento de imposto sobre lucro não distribuídos. Então, a reforma não está bem amarrada nesse ponto e gera confusão e vícios, né, no texto. Relacionado a esse tema, uma dúvida que surge bastante, aí foi um pecado mesmo em relação à redação, né? Porque aqui ele fala, possua mais de 50% de participação no capital social ou equivalente nos direitos à percepção de seus lucros ou recebimento de seus ativos na hipótese de sua liquidação. Ou seja, ou tenho 50% de participação, mais 50% de participação, ou sou mais 50% controlador dessa empresa. Então, vamos supor que eu e o Vitor, pessoas não ligadas, e na norma ele fala, no projeto, ele fala de pessoas ligadas, né? Quem são pessoas ligadas? Por exemplo, parentes até terceiro grau. E se for eu e minha esposa, a gente não consegue se beneficiar desse exemplo que eu vou trazer. Mas eu e o Vitor, a gente conseguiria se beneficiar, porque não somos pessoas ligadas. A gente poderia abrir uma offshore com 50% de participação cada um, de cotas, cada um com 50%, e com 50% de poder de voto. Fica uma dúvida, nessa situação, tem ou não tem tributação? Pelo texto da norma, da proposta, me parece que não. Então, aí talvez uma brecha para se conseguir algum eventual, continuar com essa questão de racionalização tributária. Uma outra dúvida, que o Vitor já abordou, mas eu gostaria de enfatizar, é a tributação sobre o estoque de lucros. Então, você hoje auferiu lucros, quem tem offshore, né, auferiu lucros durante vários anos, acumulou esses lucros, e aí na norma fala que, caso seja distribuído algum lucro, ele será tributado na apuração, na verdade, na geração do lucro, ele será tributado, que não tem uma data efetiva, né? Como o Vitor falou, pode ser que tenha gente que vai pagar trimestral, ou a gente vai pagar anual, e tem gente que não vai precisar. Mas o lucro que ele está falando é só da norma para frente, ou seja, só de janeiro de 2022, caso fosse aprovado esse ano para frente, ou considera também todo o estoque de lucros? É uma dúvida que se traz pelo texto que está escrito. Uma outra questão, na norma, ele dá a entender que vai ter um aperto maior sobre distribuição disfarçada de lucros. Ele traz alguns ajustes. E aí a gente, nos planejamentos, consideramos algumas formas de capitalizar a empresa e, eventualmente, tem que ter um cuidado nessa forma de disponibilizar capital à empresa. Porque, caso tenha um empréstimo uma pessoa ligada, as normas de distribuição disfarçada de lucros vão ser muito mais apertadas do que está na regra vigente, né? Então, alguns cuidados aí tem que se tomar em relação ao offshore. Já recebemos várias dúvidas. Obrigado aí pelo envio, pessoal. A gente vai separar algumas para responder ao final, tá? Mais para não interromper o fluxo aqui. E podem mandar dúvidas à vontade. A gente vai separar algumas aqui no final. Vai ser um prazer respondê-las. Bom, primeira questão é: investir por meio de uma empresa offshore atualmente nos dá racionalização tributária, seja pagar menos impostos, como também diferir essa carga tributária somente no momento de usufruto desse dinheiro. Um dos benefícios que se utiliza quando você já tem algum ativo e quer considerar esse ativo como da empresa offshore é integralizar, aportar capital nessa empresa a valor de custo. Pelo decreto 9.580, que é o regulamento do imposto de renda, e pela lei 9.249, a gente tem a possibilidade, o fisco nos dá a possibilidade de optar por aportar esses bens que eu já tenho, no nome pessoal, numa empresa, a valor de custo ou valor de mercado. Na norma, ele te dá essa opção. Então, se eu optar valor de mercado, obviamente, se teve alguma valorização, eu vou pagar o imposto de ganho de capital, mas, naturalmente, todas as pessoas que integralizam ativos em entidades no exterior consideram o valor de custo, que não tem tributação neste aporte de capital. E a norma vem mudar um pouco, inclusive, essa estratégia de aporte, de disponibilidade de capital para empresas offshore. Maravilha. E como que a reforma está tratando isso, né? O Wagner bem falou sobre a oportunidade de você transferir ativos já existentes no nome pessoal no exterior para dentro de uma empresa a preço de custo. E qual é a estratégia disso? Transfiro a preço de custo, se eu tiver que vender o ativo, eu vendo dentro da empresa, não devo nenhuma satisfação ao fisco brasileiro, logo consigo fazer o diferimento do imposto e reinvestir todo o lucro que aquele ativo tinha acumulado. Então, o que a reforma traz é: você deixa de ter a oportunidade de aportar os ativos a preço de custo. Caso você queira transferir um ativo já existente para dentro de uma empresa, você tem que atualizar esses ativos a valor de mercado, aportar valor de mercado
e recolher o imposto pela sistemática do GCAP sobre a variação positiva do ativo na data da aquisição da pessoa física até a data em que você decidiu transferir esse ativo para essa empresa. Então, é mais uma mudança para poder eliminar a oportunidade de diferimento de recolhimento de imposto sobre eventuais ganhos de capital no exterior. Tá? Esse recolhimento pode ocorrer em até 60 prestações. Existem algumas regras, tá, sobre esse parcelamento. E uma outra coisa que tem preocupado a gente é que, geralmente, quando a reforma tributária é apresentada, ela é apresentada um novo texto e menciona qual texto que ela está revogando. E esse trecho da proposta, quando ele elimina essa possibilidade de transferência dos ativos a preço de custo, ele não altera o artigo 23 da Lei 9249. Então, se aprovado do jeito que está hoje, vamos ter duas leis falando duas coisas diferentes. Então, existe esse vício nesse texto que pode ser discutido e a gente acredita que não vai passar dessa forma sem fazer menção a regras já existentes. Dois itens que eu queria trazer aqui para esse tema específico é que a redação deste artigo especificamente, ela dá margem à interpretação. Tá? Inclusive, quando eu e o Vitor fomos discutir sobre esse webinar aqui, ele veio com uma visão, eu estava com outra, porque, de fato, dá margem à interpretação. Eu entendi, pela descrição do texto, que era somente pessoa jurídica, porque ele fala imposto sobre a renda e CSLL. CSLL é específico de pessoa jurídica, ele não fala imposto sobre a renda da pessoa física e imposto sobre a renda da pessoa jurídica. Então, dá margem de interpretação para, enfim, entender que, de fato, eventualmente, esse artigo, apesar de querer atacar esse tipo de estratégia, pode, inclusive, não ser isso que a gente está imaginando. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, que é uma dúvida que eu já conversei com alguns investidores que estão em processo de planejamento, estão pensando, eventualmente, em postergar ou dar um pause nessa implementação, que seria, quando você aporta capital, pela regra, você deveria pagar imposto de ganho de capital. Só que você pode, pela regra, também pelo projeto, está trazendo a possibilidade de você pagar esse imposto em 60 meses, desde que o ativo transferido, então, tem uma ação, por exemplo, da Apple, da Dell, da Tesla, peguei essa ação que está no meu nome, coloquei dentro da empresa, se eu não vender essa ação, o fisco me dá essa permissão pela proposta de reforma em parcelar o imposto desse aporte em 60 meses, desde que eu não venda essa ação, não venda a participação da empresa e não dê saída fiscal do Brasil. Se acontecer uma dessas três condições, eu preciso quitar o imposto. Tá? Então, peguei $1 milhão que eu tenho ações da Apple, aportei a valor de custo, comprei por $1 milhão, aportei a valor de custo numa empresa, isso não vai ser mais permitido, eu vou ter que ver qual a variação desse valor, vamos supor que tenha sido $1,5 milhão. Comprei $1 milhão, $1,5 milhão, aportei, esses 500 mil eu consigo parcelar em 60 meses, com juros da taxa Selic mais 1%, que é o juros tradicional de parcelamento na Receita Federal. Desde que não venda o ativo, não venda a participação da empresa e não dê saída fiscal do país nesse ínterim dos 60 meses. Exatamente. Então, ou seja, se você decidir parcelar o imposto, você tem que ficar durante 60 meses com esse ativo dentro da empresa, com a participação na empresa, não sair da empresa. Então, tem algumas condições para esse parcelamento do imposto sobre a atualização dos ativos a valor de mercado. Bom, uma outra situação é quando um investidor, inclusive é a situação de boa parte dos nossos clientes, né? A gente traz isso daqui um pouco para tranquilizar também os nossos clientes aqui do real estate e que, eventualmente, outras pessoas também que estão na mesma situação. Geralmente, quando se investe em real estate nos Estados Unidos, se considera tanto uma empresa nos Estados Unidos como uma empresa offshore na estrutura, principalmente, como eu falei logo no início da apresentação, para proteção patrimonial. Então, um investidor brasileiro, residente fiscal aqui, coloca dinheiro numa offshore, essa offshore coloca dinheiro em uma empresa norte-americana e essa empresa norte-americana investe nos imóveis, no apartamento, no private equity real estate, enfim, diversos ativos ali sediados nos Estados Unidos. E a operação do real estate, ela é naturalmente uma operação geradora de prejuízo contábil, tá? Não financeiro. E é um conceito que a gente tem que tirar um pouco da cabeça, misturar financeiro com contábil. Então, geralmente, esses ativos geram dinheiro, geram caixa, é rentável, só que contabilmente ele se beneficia do regime de depreciação lá nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos,
os imóveis são depreciados em 27 anos e meio ou em 39 anos, depende se ele for comercial ou residencial, e, eventualmente, caso, a depender do seu parceiro, né, de investimentos imobiliários nos Estados Unidos, essa depreciação pode ser acelerada e reduzida, aí, por exemplo, a 15 anos. Se for reduzida a 15 anos, você tem um desconto de depreciação, uma dedução fiscal da sua base de cálculo de impostos nos Estados Unidos, tornando essa operação contabilmente negativa. E aí o Vitor vai explicar como que isso chega no offshore e qual o benefício que se tem quando se investe no real estate e se beneficia aí dessa questão do prejuízo contábil, mas, porém, tendo aí investimento, tendo lucro financeiro. Então, vamos lá. Você deve estar se perguntando, né? O Wagner está falando dos benefícios fiscais dos Estados Unidos e a gente está falando da tributação sobre o lucro acumulado dentro de empresas sediadas em país de tributação favorecida, mesmo que não distribuído. Então, geralmente, os ativos, o investimento imobiliário nos Estados Unidos, ele é feito por meio de uma empresa americana. Essa empresa americana, ela é detida por uma offshore. Por que ela é detida por uma offshore? Nos Estados Unidos, existe a exposição ao imposto de herança, que vai de 18% a 40%, com uma isenção de $60 mil. Então, quando o cliente começa a ter uma exposição a esse imposto de herança nos Estados Unidos, ele começa a avaliar colocar uma estrutura offshore para deter essa participação nos Estados Unidos. Por quê? Porque se você tem uma exposição ao imposto de herança e o fato gerador do imposto de herança é a morte do investidor, se você tem uma empresa offshore sendo dona dessa participação dos seus ativos, dos seus investimentos nos Estados Unidos, não vai ter fato gerador, porque a empresa não morre. Então, quando essa carteira de investimentos nos Estados Unidos começa a te dar uma exposição muito alta ao imposto de herança, os investidores estudam a possibilidade da utilização do offshore para deter a participação dessa empresa nos Estados Unidos. Uma vez que essa empresa sediada em país de tributação favorecida, que está exposta à reforma tributária, à tributação desses lucros dessas empresas, detém essa participação nos Estados Unidos, ela tem que reconhecer essa empresa nos Estados Unidos de alguma forma, considerando que ela é uma subsidiária, ela vai ter 100% de participação nessa empresa. E o Wagner bem falou, né? Lá nos Estados Unidos ele vai estar com lucro, um prejuízo contábil acumulado diante dos benefícios fiscais que os Estados Unidos concedem para poder fomentar o mercado imobiliário. Então, quando você fazer um método de equivalência patrimonial para a sua empresa sediada em país de tributação favorecida, que está exposta a essa reforma, você faz o reconhecimento de um prejuízo contábil. Então, separando o contábil do financeiro aqui, né? Então, você tem um prejuízo contábil que vai, por vezes, na maioria dos casos, aqui comparando nossos clientes, é o suficiente para tornar negativo o resultado da empresa offshore. Logo, você não vai ter lucro acumulado a ser tributado antes mesmo da distribuição. Então, essa aqui é uma mensagem para poder tranquilizar os investidores do mercado imobiliário, então, que pode se beneficiar desse prejuízo contábil nos Estados Unidos, que por meio da meta de equivalência patrimonial será espelhado na sua empresa offshore, podendo até tornar negativo o resultado operacional dessa empresa offshore sem ter que tributar mesmo antes da distribuição. Então, eventualmente, essa reforma pode ser até benéfica para quem investe em real estate. Ou quem não investe, pensar em investir para ter uma componente imobiliária que gera prejuízo contábil e pode ser benéfico. Por exemplo, $1 milhão investido, você colocar $300 mil no real estate, porque é uma operação geradora de prejuízo contábil, lucro financeiro, mas prejuízo contábil, e no net dos ativos financeiros e do imobiliário, isso fique zerado. Lembrando, para o Brasil, pela proposta, na norma, estaria tributado somente o lucro da offshore. Se for lucro, então, resultados positivos, né? Não tem sentido tributar resultados negativos. Então, por questões contábeis, nos Estados Unidos tem prejuízo contábil, a empresa offshore, por ser dona da empresa dos Estados Unidos, traz esse prejuízo para ela faz uma equivalência desse investimento que foi feito na empresa americana, logo ela tendo um prejuízo contábil, não tem o que se falar em tributação aqui no Brasil. Então, eventualmente, pode ser uma boa dica aí para pessoas que investem no mercado financeiro considerar uma fatia aí no real estate, que pode ser benéfico para a sua carteira no geral, caso essa reforma seja aprovada. Eu sempre estou fazendo essa ponderação de caso seja aprovada, porque tem muita gente já querendo tomar ações sem ter qualquer indicativo do que vai ser aprovado e do que vai ser revogado. Então, é sempre ponderar. Olha, a gente está desenhando, inclusive na Ativa, a gente está fazendo um trabalho de desenho de qual seria a melhor alternativa, estudando alguns países, para dar um direcionamento caso a gente veja
que esse projeto está andando de forma positiva e sem vetos na Câmara dos Deputados e também lá no Senado, depois da presidência. Bom, e por último aqui, você investindo no seu nome pessoal, né? Comprando um imóvel, direto no seu nome pessoal, um ativo financeiro, qual que é a regra atual? Como eu falei no início, a gente só paga impostos no Brasil por disponibilidade de recursos. Então, regime, na contabilidade chama isso de regime de caixa. Receber algum valor, trago a tributação no Brasil e aí depende de qual é o tipo de renda que você está recebendo, se é um juros, se é uma distribuição de dividendos, se é uma venda de ativo, enfim, dependendo de qual é essa disponibilidade, você tem que tributar ou pelo Carnê-Leão, 7,5%, 27,5% a gente já está acostumado com essa tributação, ou pela tributação do ganho de capital, que vai de 15% a 22,5%. Uma curiosidade, a tributação do ganho de capital até 5 milhões de reais de lucro no ano fica em 15%, entre 5 milhões e 10, 17,5%, entre 10 milhões e 30 milhões de reais de lucro no ano, 20%, acima de 30 milhões de reais de lucro por ano, 22,5%. É progressivo, tá? É igual a tabela de 7,5%, 27,5% do imposto de renda. Então, primeiro 5 milhões, 15, 5, 10, 17,5%, 10 e 30, 20 e acima de 30, 22,5%. Tá? A gente só paga imposto na disponibilidade e aí independe de trazer ou não para o Brasil. Uma falsa crença que se tem, inclusive a gente falou no nosso último webinar, é que as pessoas acham que por investir fora do país, no nome pessoal, ela não precisa pagar nada de imposto aqui enquanto não trouxer o dinheiro. Isso não é uma verdade. Você aloca o dinheiro onde for, qualquer país do mundo, teve algum fato gerador de dividendos, de impostos, tem que trazer para o Brasil mesmo sem trazer o dinheiro. Tá? Adicionalmente, a gente, quando fala em imposto de ganho de capital, tem uma norma que é de ganho de capital de bens de pequeno valor, né? E ela dá duas grandes isenções que são conhecidas por muita gente. Primeira, que é a mais conhecida, é de isenção de 20 mil reais em bolsas no Brasil. Então, se você compra e vende ativos na Bolsa de Valores do Brasil, você tem uma isenção de 20 mil reais. Até 20 mil reais, você não paga imposto nenhum. Passou de 20 mil reais, tem que pegar todas as transações do mês, apurar o ganho de capital e pagá-lo até o último dia útil do mês seguinte. Isso é para a Bolsa no Brasil. Quando a gente fala em demais ativos, inclusive bolsas no exterior, a isenção aumenta para 35 mil reais. Então, se eu compro, no mesmo exemplo da Apple, comprei ações da Apple, vendi um conjunto de ações no mês que montem até 35 mil reais, não pago imposto nenhum, passou de 35 mil reais, pego todas as transações, vejo qual foi o lucro e tributo em cima desse valor. A regra atual é essa. Tá? E o ganho de capital, ele depende se o rendimento que você investiu foi oferido em real, em moeda estrangeira, ou parte em real, parte em moeda estrangeira, a depender do oferimento da renda que gerou esse investimento, você tributa tanto a variação do ativo quanto a variação cambial. Depende de qual foi a moeda que você investiu. E aí o Vitor vai trazer aqui quais foram as mudanças que a norma traz, a proposta traz especificamente para quem é investidor pessoa física no exterior. Então, o que a reforma fala, né, para o investidor pessoa física que tem ativos diretos no nome pessoal no exterior? Primeiro, ele acaba com a isenção de 35 mil reais, que é a isenção de alienação de bens de pequeno valor. Então, antes você que investia em ativos em bolsas no exterior, você poderia se beneficiar dessa isenção, e a norma deixa bem claro que essa isenção não seria mais aplicada caso você fizesse uma alienação em ações que fossem negociadas em bolsas no exterior. Então, essa é a primeira dor. E ela aponta direto que são ações negociadas em bolsa no exterior. Então, a isenção continua se for redução de capital, ou seja, se você decidir reduzir capital abaixo de 35 mil reais, você ainda consegue se beneficiar da isenção de 35 mil reais. Se você, eventualmente, abrir uma empresa, integralizou empréstimo nessa empresa, na amortização do empréstimo, você consegue se beneficiar dessa isenção de 35 mil reais. A isenção cairia apenas para negociação de ativos financeiros negociados em bolsas no exterior. Tá? Um outro ponto que vai mudar bastante é a questão do ganho de capital. Como se dá a apuração do ganho de capital de ativos seja no exterior? A primeira delas é a variação positiva do ativo. Comprei a $1, vendi a $2, tive $1 de ganho de capital. E a segunda é a variação positiva do dólar frente ao real, que é a variação cambial desse seu ativo que está atrelado a dólar. Então, você tem duas fontes geradoras de ganho, né? Variação positiva do ativo
ativo valorizou, 2, variação positiva cambial, ou seja, o dólar valorizou frente ao real. Então, antes desse texto, caso esse texto seja aprovado em sua totalidade, ele tira a isenção do imposto sobre ganho de capital pela variação positiva do dólar, caso o seu ativo seja adquirido por rendimentos auferidos em moeda estrangeira. Como que era? Se eu sou executivo de uma empresa, trabalhei durante 10 anos nos Estados Unidos, tá? Durante esse período, eu recebi em dólar, minha renda era oferida em moeda estrangeira. Então, durante esse período, eu fiz aquisições de alguns ativos. Quando eu dei entrada, retornando para o Brasil, eu tinha parte do meu patrimônio adquiridos com renda oferida em moeda nacional, que é o real, e tinha parte do meu patrimônio adquirido com renda oferida em moeda estrangeira, que foi o período que eu atuei como executivo nos Estados Unidos. Então, parte do meu patrimônio, hoje, na regra atual, seria exposto somente ao ganho de capital pela variação positiva do ativo, que seria assim, meu patrimônio adquirido por rendimento oferido em moeda estrangeira, e parte do meu patrimônio, que é o adquirido com moeda nacional, estaria exposto ao ganho de capital pela variação positiva do ativo e pela variação positiva do dólar frente ao real. Então, a gente tem dois cenários, né? No que eu adquiri com rendimentos que eu ganhei lá fora e o outro que eu adquiri com rendimentos que eu ganhei aqui no Brasil. O que a norma traz é que, mesmo que você tenha adquirido um ativo com rendimentos oferidos em moeda estrangeira, você está exposto à variação positiva cambial na data que você deu entrada no Brasil até a data que você alienou o ativo. Então, cai ao benefício dos ativos que eu tinha adquiridos com renda oferida em moeda estrangeira. A regra é muito complexa, de fato, fica até difícil tornar didático o entendimento, mas basicamente quem tem ativos adquiridos com rendimentos oferidos em moeda estrangeira não vai estar exposto ao ganho de capital pela variação positiva do ativo e ao ganho de capital pela variação positiva cambial da data da entrada até a data da alienação desse ativo. Tá? Perfeito. Vamos passar para o próximo slide. Bom, então, a pergunta de ouro, né? O que fazer caso a proposta seja aprovada? Não tem ainda, a gente recomenda ter um pouco de calma, de cautela, ainda é prematuro, né? Qualquer decisão tomada, porque a proposta de reforma ela pode ser ajustada, a gente pode ter muita alteração no texto, então a gente tem trazido aqui uma tranquilidade. É importante ter os caminhos traçados, mas ficar com isso em mente. A proposta é uma proposta, e ela pode ser ajustada, eu acredito que ela será ajustada, tá? Então, tem vários passos aqui, a Câmara dos Deputados não teve aprovação, não foi nem levada à pauta, tem o Senado, tem a Presidência da República, mas uma das principais questões que a gente traz aqui, possibilidade, né, é domiciliar. Inclusive, tem uma das perguntas aqui, pergunta se pode mudar para o Uruguai, Paraguai, Estônia, Luxemburgo. Essa é uma possibilidade. Caso esses países não estejam na lista da IN 37, tá, a Instrução Normativa 1037, a Instrução Normativa 1037 da Receita Federal, ela traz a lista com todos os países com tributação favorecida, os antigos chamados paraísos fiscais, e os regimes fiscais privilegiados, os países que têm regime fiscal privilegiado, e todos aqueles países entram no que a norma está abarcando. Ou seja, caso você tenha uma empresa que esteja considerada nesses países da IN 1037, o lucro dela seria tributado caso a proposta fosse aprovada em sua totalidade. Temos várias questões, assim, Luxemburgo não está na lista da IN 1037, mas tem um alto custo de manutenção, eventualmente o governo pode não aceitar abrir a sua empresa lá. O Uruguai tem uma questão, ele tá na lista, mas especificamente para entidades SAFIs, que são sociedades financeiras de inversão, né, que foram constituídas até 31 de dezembro de 2010. E tem muitos caminhos aqui que a gente pode eventualmente traçar, mas traçar um caminho é diferente de implementar. Eu teria bastante cautela, acho que o Vitor divide bastante do que eu tenho vindo a falar com vários clientes, de não tomar decisões precipitadas, aguardar, porque eu acredito que essa reforma vai ter muito ajuste ainda. Estou complementando também, a gente tem que focar no fato gerador, né? Uma vez aprovado, qual é o fato gerador da tributação desse lucro não distribuído da offshore? É a apuração do balanço.
Então, no pior cenário, sendo aprovado e sendo em 2021, quando que é a apuração do seu próximo balanço, a partir da vigência da norma, né? Que seria 2021, só no final do ano 2021. Então, a gente tem tempo para pensar com calma, não tomar atitude precipitada. Como o Wagner bem falou, está muito prematuro, muitas coisas vão mudar. O Paulo Guedes já sinalizou que está muito bruto, e ele está aguardando a proposta de especialistas do mercado, como que fazer isso de forma mais estruturada, sem prejudicar os investidores que já atuam no exterior. E é isso, a recomendação é essa, que a gente tem conversado com nossos clientes. Bom, gente, eu vou selecionar aqui, antes de entrar nas dúvidas, né? Vamos falar um pouquinho de como que a Tivoli tem ajudado os nossos clientes nesse processo, tanto de revisão da estrutura, quanto de estruturação internacional do zero. A gente, a Tivoli International Tax, ela é dividida em duas unidades de negócios, né? Uma de projetos, que a gente chama aqui da esquerda de estruturação internacional. Então, é uma solução, eu chamo de uma área solucionadora, uma unidade solucionadora de dores específicas, tem uma dor tributária, tem uma questão sucessória, quero proteger meu patrimônio, enfim, a gente planeja, estuda o cliente, planeja e implementa, especificamente pensando nessa dor, e uma unidade de gestão fiscal sucessória, onde a gente cuida de todas as burocracias derivadas desse investimento fora do Brasil. Então, imposto de renda, eventualmente lá fora, a gente vai entrar um pouco mais especificamente, mas a parte de estruturação internacional a gente divide em 3 grandes macroprocessos, que são esses do canto superior direito. Então, a gente primeiro faz um diagnóstico do cliente, entende com ele qual é o perfil familiar, qual é o perfil dos investimentos, você é casado ou não é, tem filhos ou não tem, os filhos são maiores ou não são casados? Se sim, qual é o regime de casamento deles, tem preocupação sucessória, qual é essa preocupação, tem alguma questão em termos de patrimônio, de sucessão que você queira considerar. Então, enfim, a gente define um perfil familiar e um perfil de investimentos para, junto com o cliente, traçar um roteiro de planejamento tributário. E aí a gente passa aqui por questões tributárias no Brasil, de quem investe fora, questões tributárias de quem é não residente para os Estados Unidos e aloca capital lá nos Estados Unidos, quais são as estratégias que a gente utiliza, são mais vistas no mercado, para disponibilidade de capital em empresas offshore e usufruto desse valor, quais são as estratégias que a gente usa para termos sucessórios. Enfim, dali a gente sai com uma estratégia derivada e com uma ajuda grande de um simulador que a gente criou. Então, a gente tem toda uma parte conceitual e transforma isso em números. Uma dor de muita gente é, poxa, você falou, ficamos aqui 2 horas, essas reuniões geralmente duram em torno de 2 a 3 horas. Ficamos aqui conversando 2 horas, no final da reunião o cliente quer saber, beleza, em número, quanto que isso vai impactar na minha rentabilidade. Então, a gente tem esse simulador, que é esse computadorzinho, é uma foto do nosso simulador, onde a gente traz as estruturas mais adequadas, considerando alguns pressupostos de investimento, de rentabilidade, números de sócio, etc. Então, a gente sai dali com um plano de ação e a gente implementa. Então, a gente chama esses projetos de chave na mão. A gente, desde pensar entender, né, qual é o perfil do cliente, perfil da família de investimentos, planejamos e implementamos. O grande diferencial é essa implementação, né? Muitos profissionais a gente vê que recebem, trabalham, enfim, muito bem, passam aí um pack de documentos, e aí o cliente tem que ir lá nos Estados Unidos abrir uma conta bancária, tem que eventualmente achar um prestador aqui no Brasil que seja representante para abrir uma empresa offshore, abrir uma empresa nos Estados Unidos. A gente já tem isso tudo dentro de casa, a gente consegue dar uma celeridade. Em torno de 30 dias, o cliente já está com a estrutura 100% setada. Uma empresa aberta, um número fiscal para essa empresa, conta bancária, conta de investimentos, ativos transferidos para dentro dessa empresa, e um projeto que a gente chama de chave na mão, desde a concepção até a implementação dessa estrutura. E na unidade de gestão fiscal sucessória, eu brinco com os clientes que é a unidade de tirar a burocracia. Então, o que o cliente quer fazer? Ele quer investir, ganhar dinheiro, multiplicar seu patrimônio. Ele não quer ficar olhando o que ele precisa fazer aqui no imposto de renda, qual é o câmbio que eu utilizo para declarar lá na ficha de bens e direitos do imposto de renda, qual é o câmbio que eu utilizo quando eu faço uma redução de capital ou uma amortização de empréstimo ou tiro dividendos da minha empresa. Então, a gente está aqui como uma empresa que conhece todas essas regras fiscais, temos um portal de comunicação com o cliente, então, todos os nossos clientes recebem um link, um login e senha, né, para ter acesso a toda a documentação societária, documentação tributária, de forma 24/7, né, sem depender do Wagner, do Vitor ou de algum outro assessor, para ter acesso a todas as informações da sua estrutura. Nesse escopo, também produzimos o balanço patrimonial
para os clientes que têm necessidade e querem ter esse balanço patrimonial, a gente produz, sai aqui com a assinatura minha e do Vitor como contadores certificados. Em geral, esses países onde se investe offshore, né, eles não exigem que seja um contador do país. Pode ser um contador certificado em algum país do mundo que tenha adesão aí ao IFRS, que são as normas gerais de contabilidade no mundo. Tá? Então, a ideia disso é tirar a burocracia. E, por último, a gente também tem uma componente aqui sucessória, que é um plano de proteção familiar, onde a gente, como uma empresa que conhece todo o patrimônio do cliente, faz as demonstrações financeiras dessa empresa, a gente consegue dar agilidade nesse processo de passagem de bastão. Então, a gente já teve aqui na Ativa, infelizmente, 2 sucessões e nós fizemos todo esse processo porque os clientes tinham esse serviço, a gente contactou bancos, operadores imobiliários, corretores de investimento, o próprio agente de registro, que é a empresa que fica a sede da empresa offshore, a gente fez toda essa gestão porque está dentro desse escopo de serviços da gestão fiscal e sucessória. E os clientes também, Wagner, que têm esse serviço, eles têm acesso a um portal, né, já em linha com as regras da LGPD, segurança da informação, para trocar informações. Esse portal que vocês estão vendo nesse computador é onde o cliente entra, ele tem acesso ao escopo de serviço contratado, tem acesso ao assessor que está dedicado a ele como cliente, tem um ambiente de compartilhamento de informação, ou seja, fez uma despesa relacionada ao negócio, quer considerar isso como despesa contábil da empresa, ele vai entrar lá, disponibilizar o comprovante, os usuários da informação vão ter acesso a essa documentação, vão receber um e-mail, tudo de forma segura, por um ambiente totalmente seguro. E nele também você tem uma timeline de acompanhamento das obrigações acessórias. Todo mundo aqui sabe que chega final do ano e já começa a preocupação de levantamento de extrato, primeiro deadline, primeiro prazo, que é o imposto de renda, CBE. Então, existe uma timeline onde o cliente consegue acompanhar a todo tempo onde que os profissionais da Ativa estão em atendimento às obrigações, imposto de renda, CBE, disponibilidade dos balanços. Nesse portal ele tem acesso à documentação societária da empresa, ou seja, estou abrindo uma conta bancária sem o apoio da Ativa. Onde eu consigo a documentação da minha empresa? Vou no meu portal do investidor, lá eu encontro toda a documentação da minha empresa. Então, isso tem agregado bastante valor também para o serviço. Bom, em relação a dúvidas, primeiro eu gostaria de agradecer bastante. A gente recebeu aqui 28 dúvidas. Eu já tomei a liberdade de responder 2 aqui, porque eram mais simples e não tem nenhuma questão aqui para evoluir por voz, enfim. Eu queria primeiro responder uma dúvida aqui que é bem direta Acabei perdendo dúvida. Da Cláudia. Qual a diferença entre offshore investir diretamente no imóvel nos Estados Unidos e construir uma empresa americana para esse mesmo investimento? Vamos lá. Nos Estados Unidos, quando você investe em imóveis, tem uma regra, tem um regramento específico, tá? E aí, quando você investe em imóveis, em qualquer ativo nos Estados Unidos, os imóveis geralmente são geradores de renda. Tá? Quando você tem geração de renda para não residentes nos Estados Unidos, há uma regra específica de withholding tax, ou seja, todo mundo que não é residente nos Estados Unidos, eu estou falando de regra geral, tá, gente? Então, eventualmente, os Estados Unidos tem você se não mora no Brasil, investe nos Estados Unidos, eventualmente esse país pode ter algum acordo para evitar bitributação. E aí a regra é diferente. Mas, regra geral, como o Brasil segue, o Brasil não tem acordo para evitar bitributação, qual é a regra? Nos Estados Unidos teve uma geração de dividendos, uma geração de renda, apagaram um não residente. Essa geração de renda ela é retida na fonte de 30%. Então, se você pegar uma offshore, essa offshore investe direto no imóvel e recebe renda desse imóvel ou vende este ativo, a offshore vai sofrer retenções na fonte, sendo uma distribuição de aluguel, por exemplo, retenção de 30%, sendo uma venda de ativo, retenção de 15% do valor bruto. Então, em geral, para não ter essa tributação retida, a gente considera uma empresa nos Estados Unidos. Essa empresa dos Estados Unidos vai deter diretamente esse imóvel, vai fazer o tax return, eventualmente não vai ter imposto, porque, como a gente falou, né, o imobiliário ele é uma operação contábil geradora de prejuízo, tá? Então, a gente consegue equalizar a carga tributária de toda a linha do investimento. Tá? Eu tenho uma pergunta que também gostaria de responder do Milton, bem pertinente à reforma. No texto, ele pergunta, no texto atual, sendo tributados lucros acumulados numa empresa, uma solução seria aumentar capital com lucros já acumulados.
Ele tem razão, Milton. A reforma ela traz uma alternativa para não tributar esse lucro, desde que você decida integralizar esse lucro como capital e não faça reduções nos próximos 5 anos, né? Então, lembrando, a tributação de lucros distribuídos é uma alíquota progressiva de até 27,5%. A reforma permite você integralizar esse lucro com a isenção do imposto, com a isenção do imposto, desde que você não faça redução de capital nos próximos 5 anos após a integralização desses lucros. Então, tem uma condicional, tá? Como que eles vão controlar isso? Eu não sei, mas existe sim essa condicional, essa oportunidade de integralizar o lucro como capital e desde que você não faça redução de capital nos próximos 5 anos após a integralização como capital, você é isento do imposto sobre o lucro acumulado dentro da empresa. Isso aqui é pelo texto da reforma, tá? Caso a reforma seja aprovada. Se você faz isso hoje, a distribuição de lucros ela é tributada no Brasil de 7,5% a 27,5%. Então, teria aí a tributação de dividendos, como a gente falou, é na disponibilidade para o sócio. E aí pode vir uma pergunta, né? Não vai ter disponibilidade para o sócio, mas vai ter aumento de patrimônio. Para ter aumento de patrimônio, tem que ter alguma justificativa, que seria a distribuição desse lucro acumulado. Então, pela regra, ele te dá a isenção desse imposto, só que ele te faz segurar as retiradas por 5 anos desse valor. Pela regra proposta, é isso. Pela regra atual, se você distribui, tem aí tributação de 7,5% a 27,5%. Tem uma outra pergunta do André, que é a tributação aqui de ganho de capital. Aqui eu acredito que eu esteja se referindo ao Brasil. Mesmo sem trazer para o Brasil, ocorre somente na pessoa física. Hoje, o fato gerador do imposto de ganho de capital é a alienação do ativo. E esse ativo está no nome pessoal. Se você tem, o que é uma alienação de ativo? Pode ser a venda de um ativo financeiro, pode ser a venda de um imóvel que esteja no seu nome pessoal direto, pode ser a participação societária, que a alienação se daria por uma redução de capital, pode ser pela amortização de um empréstimo no exterior, que a alienação se daria pela amortização desse empréstimo. Então, o fato gerador é sempre um momento em que você deixa de ser proprietário daquele ativo no nome pessoal. Então, independente de onde ocorra esse fato gerador, você tem que tratar fiscalmente aqui no Brasil. Como o Wagner bem falou, a regra fiscal no Brasil é global. Então, não necessariamente você precisa trazer no Brasil. Você pode fazer esse evento lá fora e ter que tratar fiscalmente aqui no Brasil, tá? A gente falou bem profundamente sobre isso no nosso último webinar, tem lá no nosso canal no YouTube. Se você tiver a oportunidade de assistir também, foi bem bacana. Uma outra dúvida aqui interessante enfim, não valeria a pena aproveitar a janela de oportunidade de aportar ativos a valor de custo antes da entrada em vigor, caso seja aprovada desta forma? Sim. Hoje, o valor de custo, hoje você pode aportar valor de custo sem nenhuma tributação. Então, vale sim pensar, caso já tenha alguma intenção de considerar esses ativos como, primeiro, mantê-los lá fora do país, né, e considerá-los como capital da empresa offshore, eu, no lugar de quem está nessa posição, faria esse movimento. Então, aproveita a regra atual, mesmo sendo aprovada, por exemplo, se fosse aprovada hoje a reforma na sua integralidade, a gente poderia fazer isso porque essa norma só entra em vigor no ano que vem. Então, até dia 31 de 12 de 2020, se fosse aprovado em 2021, só vale a partir de 2022. Então, até 31 de 12 de 2021, a gente pode fazer todos os movimentos que não são abarcados pela reforma tributária, pela proposta de reforma tributária. Tem duas perguntas aqui também. BVA está na lista de países de tributação favorecida, tá? Tá bom? Geralmente são países que tributam até 20%, tá? A renda. Tem uma outra pergunta do William, que as regras para uma empresa offshore utilizada para investimento são as mesmas para uma offshore que presta serviço online? William, a reforma não trata da natureza do serviço ou para que meio é utilizado a empresa. Basta a empresa ser sediada num país de tributação favorecida. Sendo sediada num país de tributação favorecida, eles vão mirar o lucro dessa empresa, mesmo que não distribuído, caso a proposta seja aprovada do jeito que está hoje. Tá? Mais uma dúvida aqui para fechar. A gente até encerrou um pouquinho antes. Vamos lá. A pergunta do Lázaro. Uma offshore dentro de outra offshore seria uma alternativa para não gerar lucro na offshore mãe? Então, só para trazer aqui o entendimento que eu tive. Abriu uma empresa, por exemplo, nas Ilhas Virgens Britânicas. E aí essa empresa nas Ilhas Virgens Britânicas investe numa empresa em Cayman.
2 paraísos fiscais. E aí tem 2 empresas, uma dona da outra. Vamos supor que essa empresa de Cayman invista em ativos financeiros e etc. A empresa de Cayman vai gerar aí algum lucro, considerando que as operações foram lucrativas, obviamente, gera algum lucro, e a empresa das Ilhas Virgens vai consolidar pelo método da equivalência patrimonial. Ou seja, o lucro ele é uma conta contábil que fica dentro do patrimônio líquido. O patrimônio líquido ele é dividido em basicamente 2 contos: capital social e lucro ou prejuízos acumulados. Tá? Então, gerou um lucro na empresa de Cayman, vai afetar o patrimônio líquido, a conta de patrimônio líquido é levada integralmente para a sua dona nas Ilhas Virgens Britânicas. Então, a diferença entre o valor que a empresa de BVI das Ilhas Virgens investiu na empresa de Cayman para essa equivalência é lucro da empresa de BVI. Então, teria ainda assim geração de lucro na sua estrutura na ponta da empresa que o brasileiro está investindo. Tá? Então, a gente não conseguiria, com essa estratégia aqui, sanar a dor de ter lucro na empresa que o brasileiro residente fiscal aqui está investindo. Vou responder a última pergunta, nesses últimos 5 minutos nós temos, que tem uma pergunta bem interessante, que é a necessidade do balanço a partir de 1 milhão é por empresa? Se tiver 2 offshore, cada uma com menos de 1 milhão, ainda é necessário fazer o balanço patrimonial? Então, vamos primeiro desconstruir o conceito dessa pergunta. A necessidade do balanço a partir de 1 milhão de dólares é por empresa? Primeiro que a necessidade de fazer o balanço patrimonial com patrimônio acima de 1 milhão é para o residente fiscal no Brasil, que tenha patrimônio acima de 1 milhão de dólares no exterior e precisa atender a CBE. O que a CBE fala? A CBE é uma obrigação acessória do Banco Central. E o que ela fala? Ela fala que se a sua empresa, utilizada como veículo de investimento no exterior, não faz balanço contábil, faça um balanço contábil com a melhor estimativa possível. Tá? Então, são os casos das empresas sediadas em país de tributação favorecida. Então, o que torna obrigado você ter o balanço não é o patrimônio dentro da empresa, é você como contribuinte fiscal no Brasil e o seu patrimônio no exterior quando somados ultrapassarem 1 milhão de dólares. Então, já responde a sua pergunta. Se eu tiver 2 offshore, cada uma com menos de 1 milhão, ainda é necessário? Sim, porque as 2 offshore, quando somado, ultrapassam 1 milhão, então você se torna obrigado a fazer a CBE do Banco Central. Tá? Eu acho que eu consegui esclarecer sua dúvida aí. Bom, gente, acabamos aqui com 5 minutos antes. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Batemos um recorde aqui de inscritos e também participantes. Realmente foi está somando bastante, tanto para a gente quanto para o mercado todo, estudar bastante, ver o que o governo está pensando. E agora é acompanhar os próximos passos na Câmara dos Deputados, depois na Casa do Senado, depois ver o que o Bolsonaro vai fazer, se fizer ainda dentro desse governo. Perfeito. Tá? Assim, pode contar com a gente, está acompanhando isso de perto. Tenho acompanhado a questão da pauta da Câmara dos Deputados, vou acompanhar também no Senado. Vamos promover eventos para manter vocês, investidores internacionais, atualizados de tudo que está acontecendo dentro dessa reforma, até o momento em que a gente tiver um texto mais fechado, né? Não tão bruto como está hoje. E, por meio desses eventos, a gente vai trazer para vocês potenciais alternativas e conforto também com seus investimentos no exterior. Tá? Muito obrigado, um grande abraço a todos. Um abraço, gente. Bom final de dia.